Pessoal, tenho certeza absoluta, tá? Nenhum de vocês estão preparados para duas bombas que eu vou trazer dentre, né, as várias informações que eu vou trazer nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? É duas bombas estratosféricas. Para vocês terem noção do que eu vou trazer a partir de agora para vocês, gente, tá? Um portal de notícias acaba de afirmar que um ministro do STF vai renunciar o cargo, gente, tá? Acaba de sair aqui uma notícia bombástica de que um ministro do STF vai renunciar o cargo, gente. Será que é efeito Magnitsky? Será que esse ministro está com tanto medo de ser sancionado pela lei Magnitsky e pode renunciar o cargo de ministro do STF? Pois bem, gente, eu vou trazer todos os detalhes dessa bomba que acabou de explodir, que abalou as estruturas da República, da política de Brasília, do STF. Eu vou trazer todos os detalhes dessa informação. Inclusive, tá, gente, tá? Esse mesmo site anuncia também que o Lula, né, como ele agora é presidente, ele vai indicar, né, o substituto desse ministro para a vaga no STF. E segundo informações, o Lula já tem até um nome, do novo ministro que irá substituir esse ministro que vai renunciar o seu cargo no STF, segundo o portal de notícias que eu vou trazer daqui a pouco, gente. É a bomba do dia de hoje, é esta informação bombástica de que ministro do STF deve renunciar o cargo, gente, tá? Será que é efeito lei Magnitsky? Vocês vão entender por que esse ministro está pretendendo renunciar. Eu vou explicar. Você sabe que aqui a notícia eu explico nos mínimos detalhes, eu trago tudo completinho. Agora, gente, eu disse para vocês não estavam preparados, né? Não estão mesmo, gente, porque acabou de explodir uma bomba estratosférica que vai deixar vocês de queixo caído. Segundo, tá, o ex-secretário dos Estados Unidos, ele acaba de afirmar, ele participou, né, gente, tá, de uma comissão hoje dentro da Câmara dos Deputados, da CREDEM, e esse ex-secretário, tá, o Mike Pence, acaba de confirmar, isso aqui que ele trouxe, gente, é gravíssimo e urgentíssimo. Ele acaba de confirmar que a CIA do governo Joe Biden interferiu nas eleições brasileiras, prejudicando Jair Messias Bolsonaro. Mike Pence, direto dos Estados Unidos, participou de comissão aqui, tá, no Brasil, e ele afirmou categoricamente: a CIA de Joe Biden, tá, ex-presidente dos Estados Unidos, interferiu nas eleições brasileiras para prejudicar Bolsonaro. É outra bomba que acabou de explodir em Brasília. E assim, gente, o clima é de desespero no Palácio do Planalto, no STF, porque é uma bomba estratosférica, gente, porque além de afirmar, ele traz provas que agrava muito mais aí a situação, gente. Além dessas duas informações, tem aqui, gente, uma notícia de que o Alexandre de Moraes foi apunhalado pelas costas por um grande aliado, tá? Um grande aliado acaba de apunhalar o Alexandre de Moraes pelas costas. Foi uma traição cruel, que a gente tem informação de que ele tá furioso. O Alexandre de Moraes está furioso com essa traição. E o Lula, gente, acaba de receber uma notícia terrível. Lula acaba de receber uma notícia terrível. A informação que a gente tem de o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Eu vou trazer tudo. Além dessa, a gente tem outras várias informações que eu separei de trazer para todos vocês. Eu prometo que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Inclusive, tem jornalista, tá? Tem uma jornalista aqui que acaba de afirmar que tem um racha dentro do STF. Definitivamente, nunca houve um racha tão maior que esse que está acontecendo dentro do STF. Os ministros abandonando o Alexandre de Moraes, gente. Tá? É bomba atrás de bomba que eu vou trazer para vocês. Rapidinho, só tem um convite muito especial para fazer para todos vocês que estão do outro lado mexendo. Porque eu sei que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, até mesmo você que caiu aqui pela primeira vez de paraquedas. Quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, é totalmente gratuito, né? E é simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui
no nosso canal. Vocês estão preparados, gente, tá? Se não tiver, senta, fica bem confortável, porque as bombas, gente, são gigantes que eu vou trazer nesse boletim para todos vocês. E logo de cara, gente, o Dr. Jeffrey Chiquini acabou de soltar uma bomba que explodiu no STF nesse dia de hoje e tem a ver com essa notícia que foi, né, publicada pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de que a prisão do Bolsonaro irritou ministros do STF que, né, afirma que eles isolaram Alexandre de Moraes. E a decisão do Moraes sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro pode ser reconsiderada. Aí eu vou trazer esse vídeo aqui do Dr. Jeffrey Chiquini, quem sabe, gente, nosso futuro ministro do STF, Dr. Jeffrey Chiquini, né, gente? Vamos lá, ele acabou de soltar uma bomba sobre toda essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Vejam só. Agora a coisa ficou séria. Gente, agora a coisa ficou séria. Se a Mônica Bergamo deu essa notícia, é porque ela é real. Sabe quem é a fonte da Mônica Bergamo? Gilmar Mendes. Olhem isso daqui. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Gente, que dia, hein? Em um dia em que o Senado Federal está prestes a finalmente instaurar impeachment do Alexandre de Moraes, terminamos o dia com essa notícia. Olha só. Corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, passou a ser criticada. Sabe o que aconteceu aqui? Alexandre de Moraes, eivado de ódio contra Bolsonaro e principalmente vaidade, não consultou seu padrinho Gilmar Mendes, não consultou os demais membros, achou que é dono da corte e que manda sozinho na caneta e decretou a prisão do Bolsonaro no pior momento para fazer isso. O que aconteceu? Irritou todo mundo. Vários ministros já perderam visto americano por causa de Alexandre de Moraes. Vários ministros estão na iminência de tomar lei Magnitsky por causa de Alexandre de Moraes. Tá ficando muito caro proteger você, Alexandre de Moraes. Magistrados, inclusive que não participam do julgamento do ex-presidente da primeira turma, leia-se Gilmar Mendes, e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Deu ruim, hein? Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Olha só, gente, a fonte da Mônica Bergamo, que eu já falei pra vocês quem é, finalmente reconheceu que o Brasil, ou melhor, o STF, está sob ataque de potência estrangeira. Pois é, os Estados Unidos. Que momento, Alexandre de Moraes, para você achar que é maior que a corte. E esse racha já estava escancarado. Jantar dado pelo Lula, que vários ministros faltaram. Carta de apoio a Moraes, que vários ministros não assinaram. Fux foi contra a decisão do Moraes de colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E agora, na iminência de lei Magnitsky, Alexandre de Moraes traciona ainda mais essa corda, sobe o tom, truca, triplica a aposta e enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar, em decisão anterior, que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados, e na sequência mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Exatamente esse é o ponto. Quanta incongruência, mas essa decisão veio por quê? Porque invada de ódio. É isso que dá. Deixar o magistrado que tem o réu como inimigo capital conduzir o processo. Essa decisão do Alexandre de Moraes, que veio menos de 24 horas após a manifestação, teve 3 finalidades. Primeiro, se vingar dos manifestantes. O Brasil inteiro pediu seu impeachment. Vou atacar o líder de vocês. Segundo, cortina de fumaça. Às 16 horas, vazam mensagens de dentro do gabinete do ódio do ministro, mensagens comprometedoras. 2 horas depois, às 18 horas, ele manda prender Bolsonaro. Uma cortina de fumaça para tentar abafar esse caso. Terceiro, se vinga do Bolsonaro. Por causa do Bolsonaro ele já perdeu o visto, por causa do Bolsonaro ele já tomou Magnitsky, por causa do Bolsonaro ele está ficando sozinho dentro da corte, como vazou na imprensa. O Bolsonaro desgraçou minha vida. Lembram dessa matéria? Só que o tiro saiu pela culatra. Agora esse racha está escancarado e parece que o ministro está realmente isolado, porque se a Mônica Bergamo soltou essa matéria foi encomendada, foi um recado, inclusive, para o Senado, para os Estados Unidos
e para o Alexandre de Moraes. E para fechar com chave de ouro essa notícia encomendada. Do ponto de vista político, olha só, STF dando ponto de vista político, beleza, segue. Integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do STF. Olha só, sabe o que isso daqui comprova? Que o Centrão entrou nessa briga por pressão do empresariado, tá mexendo no bolso e é isso aqui que manda. Vocês viram que hoje o Centrão entrou na pauta da anistia, por isso a anistia vai passar, podem apostar. O Centrão entrou na pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, falta apenas, na prática, uma assinatura para instaurar o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, um dia após o outro. Agora, essa notícia aqui diz muito, significa que o Gilmar Mendes e os demais ministros não querem tomar Lei Magnitsky. Significa que os donos do dinheiro foram para cima do Centrão, se não para cima da própria corte. Ó, puxem a rédea desse daí, porque começou atingindo o nosso bolso e agora não. Não dá pro Alexandre de Moraes querer governar o Brasil. Tá levando o Brasil pro buraco. Gente, essa ofensiva do Alexandre de Moraes está com os dias contados. Vocês podem ter certeza disso. Essa matéria é o reflexo disso. Olha aqui, exatamente o que eu falei. Editoriais de jornais, analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. Gente, Alexandre de Moraes está isolado, assim como diz a matéria. Não duvidem que teremos anistia aprovada ainda esse ano. Não duvidem que nos próximos dias teremos processo de impeachment. Baita matéria. Se partiu da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, essa matéria tem um objetivo. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado. Tem um objetivo. Sim, gente, segundo o Dr. Jeffrey Chicchini, né, a fonte da Mônica Bergamo, né, bem conhecido, né, gente, tá? É exatamente o ministro Gilmar Mendes. E as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, gente, porque pensem aqui comigo, tá? De todos os ministros de dentro do STF, qual seria o ministro mais prejudicado com uma lei Magnitsky? Exatamente. São dois do meu ponto de vista, tá? O Barroso e principalmente o Gilmar Mendes. Gente, o Gilmar Mendes, tá? Na Europa, porque essa lei Magnitsky, ela é global, vocês sabem disso, né? E o que acontece? O Gilmar Mendes, ele tem vários bens lá em Portugal. Né? Ele praticamente mora em Portugal e vem trabalhar aqui no Brasil. Nas férias, qualquer feriado, ele está em Portugal. Tem contas em Portugal, tem dinheiro em Portugal, tem bens em Portugal, tem trabalhos em Portugal, né? A agenda dele extensa em Portugal. Imaginem só, gente, se o Gilmar Mendes recebe uma lei Magnitsky no lombo. Gente, iria prejudicar o Gilmar Mendes sem precedentes. Agora sim as coisas começam a se encaixar. Gente, por dentro, por mais que o Gilmar Mendes disse, olha, tá tudo ok, Alexandre de Moraes não está isolado, não, essa notícia não condiz, como ele deu uma entrevista da agora há pouco, que não, tá tudo ok, que Moraes não está isolado, que é especulação da imprensa. Gente, um dos ministros que seria mais prejudicado com a lei Magnitsky, com certeza absoluta, seria Gilmar Mendes, e faz todo sentido aqui, parece meio que um recado, né? Se for mesmo Gilmar Mendes a fonte da Mônica Bergamo, essa matéria parece mais um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Olha, segura aí suas decisões, porque tá abalando tá prejudicando todos os outros ministros do STF, parece mais um recado, sabe aquele pombo correio, tá? Que você não pode dizer diretamente pro Alexandre de Moraes, então eu vou usar a minha assessoria, deixa eu procurar aqui uma jornalista que eu tenho contato, Mônica Bergamo, vai lá, solta a matéria, porque essa matéria vai chegar no Alexandre de Moraes, ele vai entender o recado de que nem todos os ministros são dispostos a comprar essa briga contra o Donald Trump, né, com essa perseguição sem precedentes contra o Bolsonaro. Vocês estão vendo que as coisas começam a se encaixar, gente, tá? Não precisa ter um QI muito alto para começar a entender as informações aí que vão sendo divulgadas. E para completar, gente, agora, bomba gigante direto dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Ana Paula Henkel pergunta, gente, para o grande e corajoso jornalista que está aí trazendo, gente, tá? A parte 2, né? O segmento aí
da Vaza Toga, que é o Michael Schellenberg, que é um jornalista muito corajoso, né? E ele disse que achou um absurdo o dossiê ilegal de Moraes chamado de Vaza Toga, tá? E de quebra, gente, esse jornalista aqui, gente, é o que está com todos aqueles arquivos, dossiês, documentos, áudios, falas, print de WhatsApp, que o Glenn Greenwald estava, né, divulgando para o mundo inteiro através da Folha de São Paulo, por algum motivo paralisou. Agora é esse jornalista, né, americano, junto com mais 2 aqui no Brasil, que estão revelando a nova fase da Vaza Toga. E aqui, gente, ele trouxe uma revelação bombástica contra o Alexandre de Moraes para a jornalista Ana Paula Henkel. Vejam só. Expor para o mundo o regime totalitário de Alexandre de Moraes, e que a cada dia que passa os tentáculos são maiores e maiores. O que eu queria te perguntar é o seguinte: eu li todo o material, quase todo o material, porque é um material vasto, profundo, com muitos detalhes. Eu queria te perguntar o que você achou mais absurdo diante de tudo, porque todos os dias aqui no Brasil nós abrimos o noticiário e a gente pensa, não tem como ser pior do que isso que estamos lendo agora. E aí, um dia depois, tem alguma coisa pior. O que você achou mais absurdo nesse material e como você está explicando o que está acontecendo no Brasil para os americanos? Oi, Ana, tudo bem? Eu achei uma coisa muito triste que eu senti muito. É uma conversa entre o juiz Ayrton, que se chama, e Eduardo Taliaferro, e outro que se chama Marco, qual é o último? Marco Aurélio Mello, que era ex-ministro. E nessa conversa faltava humanidade, eu achei. Você pode ver, eu vou ler um pouquinho. O que aconteceu é o Ayrton, deixa eu ver, uns mensagens de WhatsApp, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito à prisão. E depois vários emojis de como, uma brincadeira. Eles estão, é como você está no bar, né? Você está no clube, falando com amigos sobre as vidas de pessoas, até uma mulher de 74 anos que se virou muito doente bom, todo mundo sabe da situação de Cleizão, uma pessoa que morreu, e eles estavam falando que como ele é desculpa, meu português é tão ruim, mas para mim, eu observei como uma desumanização, como em inglês é dehumanization, e esse tipo de dehumanization, desumanização, não sei. O que ele está dizendo, gente, que foi atitudes desumanas, tá? E eu concordo, gente, tá? É desumano você fazer esse tipo de brincadeira com a vida alheia. São pessoas que perderam suas liberdades, e algumas por anos, né? Palavra, mas rouba a humanidade de seus cidadãos brasileiros. Uma coisa, quando isso acontece, você deve sentir chocado, eu acho. Por quê? Porque esse processo de roubar a humanidade de outras pessoas em seu país vem antes de perseguir eles. É uma maneira de virar uma pessoa humana, um ser humano, a um animal, e para destruir a pessoa. Eu acho uma coisa muito sadística, tem um efeito no soul da pessoa, o alma da pessoa, que eu acho muito séria, né? E criar uma situação de violência, né, de perseguição. E eu senti muito triste quando eu li isso. Eu achei um momento muito triste para o Brasil, para ver o juiz expressar esse tipo de atitude. O jornalista americano está querendo dizer aqui, gente, que ele está chocado, gente, tá, com a crueldade, né, o quanto é desumano tudo o que esses juízes, né, auxiliares do Bolsonaro, que está sendo divulgado aí por esse 2.0 aí da continuação da Vaza Toga, gente. É muita crueldade, é muita perversidade. Por causa de publicação em redes sociais, pessoas ficaram presas, gente, tá? Por meses, anos. E é muito triste, né, gente? Como ele mesmo disse aqui, parecia que eles estavam tratando de animais, não parecia que estava falando de seres humanos. Porque nesses seres humanos tem pais, tem mães, tem avós, tem avós, né, gente? Tem filhos. E
para eles era como se eles estivessem falando ali com Zé Ninguém, tipo assim, prende, pronto, dando risada. Muito triste, né, gente, tá? É muita perversidade, muita crueldade, né? E só de pensar que o Eduardo Talhaferro, que antes era perseguidor, agora ele é o perseguido, agora se voltou, se rebelou contra Alexandre de Moraes, e o Talhaferro, que antes fazia parte de todo esse conluio dessa perversidade e crueldade, hoje ele está do outro lado, né? Lado dos perseguidos, junto com os perseguidos de hoje, né, de Alexandre de Moraes, segundo os principais juristas aí do país, né, gente, que há uma perseguição sem precedentes. Então, jornalista americano chocado com a crueldade e perversidade, né, que como as coisas aconteciam dentro do gabinete do Alexandre de Moraes para com os apoiadores, né, do Bolsonaro, dos patriotas, do pessoal ali de direita, né, do 8 de janeiro. É lamentável, gente, tá? Continuando aqui com as informações, gente, tá? Agora, gente, só para reafirmar, deixa eu trazer aqui o vídeo da própria jornalista Mônica Bergamo afirmando que Alexandre de Moraes está isolado dentro do STF depois de ter decretado prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? A própria jornalista de esquerda, Mônica Bergamo, afirmando que Alexandre de Moraes está isolado no STF, ou seja, confirmando o racha dentro do STF. Será que isso é efeito Lei Magnitsky, gente? Vejam só. Grande expectativa sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí eu vou dar aqui os bastidores. Megali, a decisão não foi bem recebida por outros magistrados do Supremo, em primeiro lugar, porque ninguém foi avisado antes de que essa decisão seria tomada. Isso é o principal, esse foi o principal desconforto, né? O ministro Alexandre, ele é o relator dessa ação penal, mas ele não é o único magistrado que está julgando o caso. Tudo o que ele faz precisa ser depois confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros, Megali, eles não são batedores de carimbo, né? O Alexandre vai decidindo, eles vão batendo carimbo em cima. Eles não são obrigados a chancelar toda e qualquer medida. Mas, por um outro lado, nesse caso tão excepcional, cercado por essas circunstâncias, né, que todos nós conhecemos, a maioria da turma, com exceção talvez do ministro Fux, entende que essa gravidade do momento, por causa da gravidade do momento, ela não quer ficar contra o ministro Alexandre, né? Pelo contrário, quer mostrar que ele tem apoio sólido interno no Supremo, quer mostrar um STF unido contra as ameaças que sofre, que todos sofrem, mas que especialmente o ministro Alexandre sofre muito mais, são ameaças muito mais. Enfim, ele é o único que está sancionado pela Lei Magnitsky dos Estados Unidos, né? Então, os ministros querem apoiá-lo. Mas aí vem esse desconforto, quer dizer, querem apoiá-lo, mas querem saber o que está acontecendo, pelo menos, né? Se ele toma uma medida antes, e os outros, mesmo que não concordem plenamente, são levados a votar junto com ele, quer dizer, isso gera um desconforto, né? Porque a opção passa a ser, ou vota com ele, ou deixa ele isolado. E ninguém vai querer deixar ele isolado. E quem não deixar ele isolado pode sofrer duríssimas consequências de Lei Magnitsky no lombo, gente, tá? O próprio governo Trump já mandou recado, ó. Os outros ministros do STF que endossarem Alexandre de Moraes podem ser sancionados com a Lei Magnitsky, gente, tá? Ou seja, claramente a própria Mônica Bergamo tem, né, segundo o doutor Jeffrey Chiquini, que a fonte dela é o Gilmar Mendes, dizendo, olha, a decisão da prisão domiciliar contra o Bolsonaro pegou os outros ministros de surpresa, eles não foram consultados, não foram, sabe? Foi lá, mandou prender e os outros ficaram surpresos. Como assim, gente? No meio desse tsunami que está acontecendo, né, dos Estados Unidos, né, Donald Trump contra autoridades aqui no Brasil, contra o STF, o Moraes vai lá, dobra a aposta e decreta prisão domiciliar contra o Bolsonaro, que, tipo assim, eles devem ter ficado, assim, transtornados, gente, tá? E por isso aqui, um dos ministros revelou tudo isso aqui para a jornalista Mônica Bergamo, que foi uma notícia que explodiu no Brasil aí de ontem para hoje. Continuando, gente, tá? Agora, bomba, né, direto dos Estados Unidos. Antes de trazer aqui, gente, segundo Mike Pence, ex-secretário dos Estados Unidos, ele acaba de afirmar que a CIA de Joe Biden interferiu nas eleições do Brasil para prejudicar o Bolsonaro. Essa é a bomba que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas antes, gente, tem mais bomba vindo dos Estados Unidos para outras autoridades aqui no Brasil, gente. Segundo informações do Lourival Santana, né, gente, tá? Correspondente internacional da CNN, vem chumbo muito mais grosso que Lei Magnitsky contra grandes autoridades aqui no Brasil, principalmente ministros do STF. Vejam só, agora
o mais desesperador aqui para os ministros do STF é o motivo. Vejam só. Essa nota, que provavelmente foi escrita pelo Michael Kozak, que é o secretário adjunto interino para assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado americano, termina dizendo assim, que responsabilizará todos aqueles que ajudarem e acobertarem condutas sancionadas. Dentro daquele plano que eu apurei, todos aqueles que ajudarem se encaixaria nos outros ministros do STF, embora essa tenha sido, obviamente, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas houve outros ministros do STF que, em outros momentos, votaram a favor do processo contra o Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, que é um outro foco bem importante dessa administração Trump. Então, ajudarem pode se referir à ampliação da adoção da Lei Magnitsky, né, das sanções econômicas contra outros ministros. Acobertarem pode se aplicar ao governo Lula, né? Como se fosse um conluio, né, entre o executivo e o judiciário, como se o judiciário estivesse atuando a serviço dos interesses do executivo, de prevenir uma volta da direita no ano que vem nas eleições. E aí, dentro do plano que eu apurei, estaria então as medidas de retirada dos vistos, seria o primeiro passo, né? Retirada dos vistos, isso é no âmbito do Departamento de Estado, de autoridades do alto escalão do Palácio Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin. Pessoal, vocês viram como que as coisas começam a se encaixar, né? Após essa matéria bombástica da Mônica Bergamo, a gente tá explodindo para o Brasil que sim, tá? Essa decisão do Moraes deixou ministros irritadíssimos, foram pegos de surpresa, muitos não estão chancelando, concordando com essa decisão do Moraes, e tudo isso faz sentido depois dessa matéria publicada, né? Dessa fala do Lorival Santana, gente, tá? Os Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, tá mandando o recado, não brinquem. Porque se vocês endossarem, ou seja, concordar com Alexandre de Moraes, tá? Protegerem Alexandre de Moraes, vocês vão ser sancionados com Lei Magnitsky. Pensem, se a Lei Magnitsky for aplicada contra Gilmar Mendes, gente, esse homem dá um infarto. Porque a vida dele é Portugal, né? Bens em Portugal, contas em Portugal, dinheiro em Portugal, compromissos, agendas, tudo, a vida dele praticamente é em Portugal, gente. Ele vem aqui, muitos dizem que ele vem aqui pro Brasil para trabalhar, fica mais em Portugal. Então, assim, é uma bomba gigantesca, né? Agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação. Antes de trazer aqui, gente, ministro do STF pode renunciar ao cargo a qualquer momento. É uma bomba que eu vou trazer em todos os detalhes. Mas antes eu preciso trazer essa outra bomba que acabou de explodir, gente, agora há pouquíssimos instantes. Eu vim na velocidade da luz para trazer isso aqui para vocês. Gente, há muito, né, já estava sendo divulgada que este ex-secretário dos Estados Unidos, Mike Pence, iria participar de uma comissão aqui no Brasil, que ele ia revelar tudo. Inclusive foi ele, né, que começou a fazer aquela denúncia da USAID, né, que pode ter financiado uma estrutura para prejudicar o Bolsonaro e a direita aqui no Brasil, foi ele que começou a ventilar essas informações. Então, ele aceitou o convite da Credem para participar da comissão e fazer novas revelações e, claro, mostrar as provas, né? Porque não basta só falar, tem que provar. E durante a Credem ele falou, confirmou e provou absolutamente tudo que ele estava alertando que tinha acontecido. E o que ele disse aqui, gente, é simplesmente bombástico. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Vai complicar a vida de muitas autoridades aqui no Brasil. CIA de Biden interferiu nas eleições brasileiras, diz ex-secretário dos Estados Unidos. De acordo com Mike Pence, a agência de inteligência do país norte-americano usou instituições ligadas ao Partido Democrata para influenciar no pleito de 2022. É uma bomba estratosférica. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mark Pence, afirmou nesta quarta-feira 6 que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, na sigla em inglês, sob o governo do ex-presidente Joe Biden, grande aliado, né, de Lula da Silva, usou instituições ligadas ao Partido Democrata para interferir nas eleições brasileiras depois dos resultados de 2018. Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara da Credem, Mike Pence acusou organizações como a Nacional Endowment for Democracy, a NID,
o National Democratic Institute, NDI, e o Atlantic Council de atuarem como instrumentos da agência de inteligência para influenciar o ambiente político no país no pleito de 2022. Isso pode ter prejudicado o Bolsonaro de forma avassaladora. Segundo ele, foi criada uma mentira de que os Estados Unidos estariam promovendo a democracia, subsidiando grupos pela NED. Disse Benz, na verdade, esses grupos foram usados para encobrir ações da CIA, segundo Mike Benz. Segundo Mike Benz, a NID foi criada para mascarar o financiamento de grupos por parte da CIA no exterior. O deputado Felipe Barros, do PL, responsável pela audiência, afirmou que as declarações configuram um claro atentado à soberania nacional e defendeu a abertura de uma investigação, tá? Mike Benz também declarou que a NDI lançou a colisão, tá, Design for Democracy, menos de um mês depois da vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. Segundo ele, a iniciativa visava encobrir as ações da CIA e passou a acusar a internet brasileira de ter contribuído para o resultado do pleito eleitoral. Ainda de acordo com Benz, o Atlantic Council, entidade financiada por agências do governo americano e composta por ex-diretores da CIA, teria feito parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral em 2022. A organização teria ministrado cursos e orientado a remoção de conteúdos com base em critérios estabelecidos fora do Brasil. É nesse ponto aqui que pode ter prejudicado o Bolsonaro. Porque se eles não eram de acordo com algumas publicações, aquilo poderia ser excluído. Mike Benz também acusou veículos de checagem de fatos brasileiros de atuarem como instrumento de censura a serviço do governo dos Estados Unidos. Segundo ele, 24 agências que compõem o projeto comprova, tá, seriam marionetes americanas financiadas por órgãos como o Departamento de Estado dos Estados Unidos, USAID e a NID. Ou seja, os Estados Unidos interferindo aqui, essas checadoras de notícia, que eles não concordavam, não sou de acordo com isso aqui, vamos excluir. Com viés político, gente, isso aqui é uma bomba estratosférica. Entre elas, citou nominalmente a agência Lupa aos fatos. Gente, essa aos fatos aqui, gente, meu Deus do céu, isso aqui, muita gente, o pessoal de direita repudia, critica essa aos fatos, que interessante, quando é alguma opinião, né, alguma postagem de direita, criticando a esquerda, aos fatos, sempre dá um jeitinho ali de, olha, tem informação aqui assim, tem que deletar, tem que desaparecer essa publicação. Então, gente, as coisas começam a se encaixar, se isso aqui realmente for comprovado, isso aqui é uma bomba atômica. Benz mencionou ainda, tá, a consórcio para processos políticos eleitorais, organizações americanas que têm vínculos diretos com agências que seria usada para controlar o processo político de países estrangeiros. De acordo com ele, 4 dos 9 checadores de fatos utilizados pelo TSE têm ligações com esse negócio. Checadores de fato, gente, tá? Se for com viés político, é extremamente grave. Se for checadores de fatos para proteger a esquerda, né, e tirar do ar publicações de direita para prejudicar o Bolsonaro, a direita, os conservadores, gente, isso aqui é uma bomba gigante, meu Deus do céu. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Que bomba estratosférica revelada pelo Mike Benz, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, tá? Para finalizar, vamos falar sobre essa bomba que explodiu nesse dia aqui de hoje? É essa, gente. Barroso pensa em sair, ou seja, renunciar ao cargo, e Lula já tem 4 candidatos para o STF. Então, aquela notícia que estava sendo ventilada algumas semanas atrás, voltou, tá, gente, a fazer parte das principais manchetes do Brasil nesse dia de hoje. Mais uma vez, a imprensa volta a veicular de que o ministro Luiz Roberto Barroso pode renunciar ao cargo a qualquer momento. Será que isso aqui é efeito Lei Magnitsky, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. A informação bombástica do Portal 360 é essa aqui. O presidente do Supremo Tribunal, o Roberto Barroso, de 67 anos,
tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando dentro da corte, né? Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o STF, que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando, né, de vários inquéritos, inclusive o que investiga a tentativa do suposto golpe de Estado. Nos bastidores, Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo, até no final de setembro, quando passa o comando para Edson Fachin. De todos os ministros do STF, Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. Lembra que eu disse para vocês? Né? O Gilmar Mendes em Portugal, Barroso nos Estados Unidos. Ele é o ministro que tem mais ligações com os Estados Unidos. A família tem imóvel declarado em Miami, ele passa temporadas de estudos em Harvard. Agora, tudo pode ter ficado fora do seu alcance, caso se confirme realmente seu visto de entrada que tenha sido cancelado. Alguém ainda tem dúvidas que o visto dele foi cancelado, gente? Até o próprio governo americano já anunciou tudo isso, né? Para o próprio Paulo Figueiredo. Vamos lá. Quando deixa a presidência do STF, o ministro volta a exercer sua função como integrante de 2 turmas do tribunal. Barroso teria que trabalhar na 2ª turma, grupo no qual um dos integrantes não tem intimidade nem afinidade com ele. Fazem parte desse colegiado Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Está também nesse colegiado, mas sai para assumir a presidência no 2º lugar. E, segundo informações, o Lula já tem outros nomes, gente, tá? Tá aqui, ó. Se Barroso realmente decidir sair, o presidente Lula indicará mais um ministro ao STF. Já nomeou 2 neste 3º mandato, Zanin e Flávio Dino. Tem 4 candidatos que o Lula pode colocar. Tem ali, gente, tá? Uma fila. Em ordem alfabética, o primeiro da lista seria Bruno Dantas, tá? Ministro do Tribunal de Contas da União. Depois, Jorge Messias, aquele Messias, gente, tá? O ministro da AGU. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais. E Vinícius Carvalho, ministro da AGU. Muitos dizem que ele colocaria o Jorge Messias, que já ajudou muito, né, gente, tá? Desde a época Dilma, né? Quem sabe, né? A gente que acompanha a política aí, ó, sabe quem é Jorge Messias desde a época da Dilma Rousseff. Então é isso, gente, tá? É uma notícia bombástica, tá? Segundo o Poder 360, Luiz Roberto Barroso pode renunciar ao cargo a qualquer momento, segundo informações, inclusive o próprio Rodrigo Constantino falou sobre essa matéria, ó. Pode não, Barroso, você merece uma Magnitsky, diz o Rodrigo Constantino, gente, tá? Tá aqui, ó. O comentarista Rodrigo Constantino, né, disse nessa sexta-feira que o presidente do STF, Barroso, merece uma lei Magnitsky no lombo. Ele se refere à lei norte-americana usada pelo governo dos Estados Unidos, né, do presidente Donald Trump, para impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Segundo o Rodrigo Constantino, Barroso, fique no STF porque você merece uma lei Magnitsky. Constantino publicou no X uma reportagem do Poder 360 e diz que Barroso tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão, né? Essa matéria que eu acabei de publicar aí para vocês. E o Rodrigo Constantino veio e publicou. Foge não, Barroso, você merece uma lei Magnitsky também. Vocês concordam com o Rodrigo Constantino, gente? Vocês acham que o Barroso merece a tão temida lei Magnitsky? Quero ver a opinião de vocês, gente. Faço questão de fazer plantão para trazer aqui essa notícia para vocês. Coloca aqui embaixo, gente. Vocês acham que realmente o Barroso vai renunciar ao cargo? Se ele renunciar agora, o Lula vai colocar outro ministro, gente. Seria uma boa ideia? Seria bom? Ruim? O que é que vocês acham? Opinião de vocês, sincera. Né? Eu separei uma outra notícia aqui terrível que eu ia trazer para vocês para o Lula, mas o vídeo já está extenso demais. Próximo vídeo eu vou trazer essa notícia para vocês. Até daqui a pouco.